Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite à imprensa, boa noite às pessoas que nos acompanham, a nossa convidada de honra. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do grande e pequeno expediente do dia 18 de abril de 2022, sem ausência de vereadores. Solicito a vereadora Clarice Baú, primeira secretária desta casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 18 de abril de 2022. Ofício da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que solicita que a Câmara Municipal de Vereadores utilize a cor verde em sua iluminação entre os dias 19 a 26 de maio, em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública, comemorado no dia 19 de maio. Ofício 46, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Notificação para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações sobre o convênio firmado para a implantação da rota do cicloturismo, desvio da cerveja. O plano de trabalho se encontra em anexo na secretaria desta casa. Declaração. Declaramos para os devidos fins que o impacto orçamentário financeiro número 3 de 2022, anexado ao projeto de lei 13 de 2022, relativo à atualização da concessão de auxílio permanência, contempla os bombeiros militares. Assinado por Plínio Bobinotti, secretário municipal de Finanças. Ofício número 58, da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, que solicita a apreciação da mensagem retificativa ao projeto de lei número 15. Resposta ao pedido de informação número 22. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação informa que o valor total gasto com a decoração de Páscoa foi de R$ 208.385,13. Número 23. Segue em anexo respostas aos questionamentos solicitados junto à Secretaria de Obras e Trânsito. Está, então, à disposição na Secretaria desta Casa. Pedido, então, de informação número 24, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Informa que, após realizadas buscas internas em torno do assunto, encontra-se em e-mail de 2013, onde o prefeito da época sinalizava o interesse de municipalizar a via, porém não foi verificado se houve retorno deste ofício. Também apresentam os critérios para municipalização de rodovias estaduais ou de trechos de rodovias estaduais publicadas pelo Governo do Estado. Número 26, da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Segue em anexo respostas emitidas pelo engenheiro civil Márcio Borsoi. Pedido de informação número 36, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, que solicita informações referente ao pedido de providência 50 de 2021. Pedido de informação número 37, de autoria do vereador Juliano Bongart, solicita informações referente à ouvidoria no ano de 2021. Pedido de informação número 38, solicita informações relativas às licenças e agendas de compromissos do prefeito e secretária de Educação, Luciana Zanfeliz. Pedidos de providência, número 69, da autoria do vereador Juliano Bongart. O assunto é a retirada de árvore e conserto de tela na praça do bairro 1º de Maio. Pedido de providência número 70,
substituição de container de lixo na rua Pedro Grendene, esquina com Raineri Petrini. De número 71, recolhimento de entulhos na rua Antônio Henkemeyer, Cooperativa Vitória. Número 62, de autoria do vereador Felipe Maioli, pedido de providência no sentido de pavimentação na rua Adelina Faé Guerra, bairro Cruzeiro. De número 73, de autoria do vereador Juliano Bongarte e Roque Sevenini. O assunto é colocação de boca de lobo e finalização da obra na rua Antônio Saquete. Indicação de número 12, de autoria do Juliano Bongarte, da bancada do PSB. Programa Formação e Geração de Renda para as mães que não trabalham. E o último, indicação de número 13, também autor Juliano Bongarte, da bancada PSB. O assunto é sugestão de projeto de lei que reconhece a Romaria de Caravaggio como patrimônio cultural imaterial de Farroupilha. Era isso, presidente. Obrigado, primeira secretária, a vereadora doutora Clarice Baú. Passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Roque Sevenini. Senhora presidente, doutora Eleonora, doutora Clarice, vereadora, os demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui do plenário do Poder Legislativo, as pessoas que nos assistem também de suas casas, a imprensa. Eu quero iniciar relatando aqui um fato relacionado ao Hospital Beneficente São Carlos. Tem 1 ano e 4 meses que eu estou aqui, aproximadamente, nessa casa. Nunca toquei no assunto do Hospital São Carlos, a não ser para elogiar ou para votar alguma verba ou fazer alguma pontuação. Mas, ante as informações que têm chegado nos últimos dias, eu abro um parêntese aqui no meu mandato para fazer uma observação que deveras me deixou muito preocupado. Eu recebi uma ligação na quinta-feira, me lembro se início da tarde, por aí, talvez tenha sido, no meu escritório, de uma senhora que relatava um fato que aconteceu na quarta-feira à noite no Hospital São Carlos. Falta de pediatra para atendimento. Segundo o relato que me chegou, que essa pessoa chegou às 16 horas e 30 minutos, ou melhor, 18 horas e 30 minutos, e até às 21 horas e 40 minutos, nenhuma criança havia sido atendida. E que por isso fez com que essa pessoa foi até a Unimed e teve de pagar uma consulta particular para o seu filho, ou melhor, o seu parente, filho, parece de uma sobrinha, ser atendido na Unimed. Me causou espanto, doutora Eleonora e doutor Tiago. Inclusive, essa pessoa me relatou que ligou, inclusive, para o doutor Tiago. E, obviamente, que o doutor Tiago não é pediatra, mas pedindo para que ele pudesse interferir no sentido de ter o atendimento. Segundo as informações que essa pessoa me relatou, inclusive, mau atendimento, no sentido de se dirigir às pessoas para dar explicação e dar satisfação lá no hospital. É natural que todo cidadão, quando está doente, entenda que ele é prioridade. E principalmente quando se trata de criança. Do tipo dizer, por que você não medicou em casa, está com febre? Se acalma, tu não é o único caso que nós temos aqui, tem várias pessoas, mas não atendendo nenhuma pessoa até aquele período. Ou seja, de 3 horas e pouco, não atendeu ninguém porque não tinha pediatra lá, ou então alguma coisa aconteceu naquele momento. Pode ser que seja um fato isolado, pode ser. Mas eu relato porque eu me comprometi com essa senhora que faria essas observações aqui do plenário da Câmara de Vereadores e pedi aí a Marcelo, vira e mexe, né, nós compramos saúde do hospital, quem paga a saúde é o poder público, então é obrigação e dever nosso e direito, inclusive, de cobrar que se dê andamento nessa situação.
Vereador Juliano, quando puder conseguir para mim o documento ali, se já tiver todo mundo. Então só aguardo que ele assine ali. Eu faço um outro pronunciamento antes. Um outro assunto que eu quero me reportar aqui é sobre um decreto do governo federal, que, aliás, havia sido revogado, inclusive, um decreto que se andou circulando num período e a ex-presidente Dilma revogou, e agora o presidente Jair Bolsonaro voltou com esse decreto, que é o emplacamento das máquinas agrícolas. Isso aí é bastante impactante do ponto de vista de que todo agricultor terá obrigatoriamente de registrar, emplacar a sua máquina. E veja bem, nós não estamos aqui falando de máquinas pesadas. Por exemplo, se o cidadão tem uma empresa de terraplanagem, ele não está obrigado a emplacar. Mas o cidadão que tem lá o seu trator agrícola, ele vai ter que emplacar e só poderá rodar nas estradas com ele devidamente emplacado. Isso é uma maneira de burocratizar, é bem típico de quem não conhece a atividade agrícola, não conhece o cotidiano do dia a dia dos agricultores, que tira o trator do galpão para ir para a propriedade e vice-versa, e normalmente tem lá o seu pulverizador, tem lá outros equipamentos, e todos esses vão ser obrigatório o uso de emplacamento, onde certamente irão desembocar essas ações. Certamente é ali na frente cobrar IPVA, ali na frente fazer com que o agricultor tenha que fazer o pagamento do seu IPVA. Então deixo registrado essa questão, porque há um movimento liderado pelo presidente da Agricultura, da Frente Parlamentar da Agricultura, que é o deputado gaúcho, deputado Heitor Schuch, que tem uma relação muito forte com a agricultura, que tem encampado essa luta, e eu quero, na próxima sessão, aqui já deixo até aqui para a nossa assessoria encaminhar uma moção, né, que a gente possa talvez encaminhar em nome de mais vereadores, em nome da Frente Parlamentar em defesa da agricultura e da pecuária, que nós possamos encaminhar uma moção pedindo para que o governo federal reveja esse decreto, que certamente vai causar problema junto aos nossos agricultores. Certamente não é hoje o dia que nós vamos encaminhar esse requerimento, mas ele está pronto aqui, já com as assinaturas minha, do vereador Juliano, do vereador Gilberto do Amarante, vereador Tiago Brunet, vereador Tiago Ilha e vereador Davi de Almeida. Nós temos nos deparado sistematicamente, a olhos nus, a situação do recolhimento de lixo, da varrição, da capina, da manutenção dos containers e da falta dos containers na nossa cidade. Isso não é novidade nenhuma o que eu trago aqui. Tenho certeza que, embora tenhamos aqui vereadores de matizes políticas diferentes e de partidos diferentes, todos vão de concordar que a cidade passa por um momento muito complicado na sua manutenção. E eu defini isso há muito tempo, que é falta de gestão. Falta gestão, porque recursos tem, todos nós somos sabedores que recursos tem, todos nós somos sabedores que a Ecofar aumentou em 10%, 15% o seu número de funcionários, todos nós somos sabedores que a Ecofar não faz mais asfalto e, portanto, não tem essa incumbência a mais, a não ser só fazer a roçada, fazer a capina, fazer a varrição, recolher o lixo, dar manutenção aos containers e cuidar do aterro sanitário, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Exige certamente muito. É
unânime em todos os bairros, inclusive o centro da cidade, que está faltando o serviço de asseio, de conservação da nossa cidade. Nós vimos, observamos ao redor de colégios, praças públicas, meio-fio, containers com lixos transbordando. Agora, nesse feriadão de Páscoa, tem locais, e bom, foi manchete aí nos meios de comunicação da nossa cidade, o lixo transbordando. Sem contar que nunca mais se ouviu falar de uma política de educação, vereador Tiago, tu que foi secretário do Meio Ambiente, de educação ambiental para separação do lixo. Não se ouviu mais falar disso. A gente tem na cidade programas criados e programas abandonados, como, por exemplo, o programa do PET, que existe nas escolas municipais, que nunca mais se ouviu falar. Então, nós estamos fazendo um requerimento pedindo ao senhor prefeito municipal que determine, não é convite, é convocação, que determine a vinda do presidente da Ecofar aqui nesta casa, em plenário, em uma sessão, para tratar do tema, especificamente, limpeza da cidade, roçada, capina, varrição, recolhimento de lixo, falta de containers e mau estado de conservação dos mesmos. Gostaríamos, obviamente, nós vamos protocolar isso aqui até sexta-feira, para que na segunda-feira nós possamos aqui na casa dar o andamento interno, mas desde já fica aqui o pronunciamento em nome aqui dos vereadores Tiago Ilha, Tiago Brunet, Gilberto Amarante, David de Almeida, vereador Juliano, e se mais algum outro vereador quiser, né, assinar ou subscrever. Se alguém mais quiser assinar, só nos avisar. O vereador Maurício Acena aqui gostaria de escrever, o vereador Felipe também, o vereador Alexandre também. Então, eu já vou pedir para que depois a gente possa incluir esses novos nomes aqui que gostariam de ter a presença aqui da Ecofar para falar sobre esse tema. Não é um tema recente, é um tema que nós viemos aqui debatendo há tempo, tanto assim que agora a vereadora Clarice, fazer justiça, comentou do presidente da Ecofar vir até essa casa participar de uma reunião de comissões, mas pelo que eu notei, parece-me que não prosperou a ideia. Então, vereadora Clarice, vamos convidá-lo para uma sessão plenária aqui. Eu, hoje à tarde, recebi diversas ligações, até vou dizer aqui, ó, Raineri Petrini, passando o loteamento milanês, um morador me disse que lá há um depósito clandestino, um lixão, numa área nobre da cidade, vamos dizer assim, ali tem uma indústria, inclusive, que há pouco se estabeleceu, e a gente tem notado isso sistematicamente. Volto a dizer, falta gestão. Recurso tem, recurso financeiro tem, e recursos humanos também. Então, fico feliz com o aceno aqui do vereador Felipe Maioli, do Alexandre Paese e do vereador Maurício Belaver também, para que a gente possa incluir o nome, vereador Caleb, e se mais alguém gostaria, a gente inclui aqui. Obrigado. Passo a palavra à Rede Sustentabilidade, para que faça uso da tribuna, com a palavra o pastor Davi. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, as demais pessoas que nos acompanham presencialmente e também através do canal do YouTube. Eu trago um assunto que já veio em discussão a essa casa, mas hoje eu quero trazer novamente este assunto, o uso das máscaras de proteção contra a Covid-19 nas escolas. É um assunto que nós já temos explanado, já temos falado, mas diante do fim da emergência em saúde pública de importância nacional, a SPIN, hoje eu trago esse assunto porque não dá mais para nós aceitarmos a utilização de máscaras nas escolas pelas nossas crianças. Nós estamos hoje aqui num plenário, esta casa poderia estar aqui lotada, não está
porque algumas pessoas optam ainda por não vir, por acompanhar pela rede social, mas aqui a gente retrata outros eventos, festas, né? Reuniões em igrejas, trabalho e tantas outras coisas que já não se utiliza mais a máscara, inclusive, se não me falha a memória, no restaurante, o vereador Tiago Ilha poderia me auxiliar, não tem mais a obrigatoriedade da utilização de luva para que a gente possa, então, se servir. Não tem. Não tem, né, doutora? Não tem obrigatoriedade Então, da luva. Obrigado. Então, eu vejo que não há mais a necessidade de nós utilizarmos a máscara em nossas crianças. Por que que nós vamos estar obrigando? É claro que não compete a este poder e nem ao executivo, porque em março uma determinação judicial, né, a Justiça aqui do Rio Grande do Sul, ela manteve a decisão que obriga, né, o uso de máscaras para crianças até 12 anos. Então, eu trago a esta casa para que a gente possa aqui conversar mais uma vez e pedir, né, que seja realmente liberado. É claro que agora, diante do fim desta emergência em saúde, não o fim da pandemia, né, porque não se pode, somente a OMS pode trazer o final de pandemia e mudar para endemia. Mas aqui nós vemos que duas coisas importantes acontecem nesse processo da utilização de máscaras, coisas bem simples que nós fizemos e temos que fazer todos os dias para poder respirar. Primeiro é o oxigênio, né? E a segunda é o gás carbônico que nós liberamos, e aquela utilização de máscara das crianças fazendo as suas atividades, né? Correndo, estudando, enfim, não tem sentido, não tem mais sentido. E nós vemos que o ministro Marcelo Queiroga, ontem ele faz essa colocação sobre a retirada da emergência pública, colocando então sobre alguns pilares que a gente vê e que está claro hoje. Nós temos então 73% da população brasileira com o seu esquema vacinal completo, 73% da população brasileira. Né? Os normativos, né, que virão a seguir vão retratar muito isso, mas um dos pontos que ele destaca, e eu quero destacar aqui com vocês, que é a melhoria do cenário epidemiológico. Então, a gente vê isso claramente, né, a melhoria deste cenário. Em segundo lugar, a alta cobertura vacinal. Nós vemos que a vacina, ela não traz a solução, mas ela traz aqui uma cobertura vacinal importantíssima, que nós passamos de primeira, segunda, terceira dose e mais os reforços que vêm, né? Mais de 476 milhões de vacinas já foram distribuídas, né, para toda a população aqui no Brasil. E trata-se que o Brasil é referência mundial em vacinação, é exemplo para o mundo na vacinação. E, em terceiro lugar, ele coloca, então, a alta capacidade de resposta do SUS. Nós sabemos que o SUS há muita coisa a se fazer, a se melhorar, mas nós temos uma grande resposta. Haja vista o número de leitos de UTI que foram ampliados aqui no nosso estado. Na nossa cidade nós tivemos essa ampliação, passamos de 10 para 20, né, e depois uma ampliação de mais 10 leitos, ou seja, nós temos aí um quantitativo significativo para atender a nossa população, a qual nós somos referência para 11 municípios aqui. Então, em quarto lugar, a queda, né, de 85% dos óbitos desde o pico da Ômicron. Então, nós tivemos essa queda significativa, que hoje não nos assola mais, né, e não temos situações de óbitos como vinha, né, todo dia um grande quantitativo, mas justo ao trabalho de todos. Aqui eu destaco, mais uma vez, o trabalho da equipe epidemiológica do nosso município, né, que é coordenada pela enfermeira Paulina. Então, destaco aqui esse trabalho que muitas vezes em loco, né, com tantas situações que nos proporcionaram
essa vacinação. Em quinto lugar, então, a circulação do vírus que vem baixando significativamente e na média do país a positividade, ou seja, o resultado dos testes ficou abaixo de 10%. Então, todos os testes que são realizados todos os dias, nós temos um número inferior a 10% no Brasil. É claro que essa análise toda a gente traz para que a gente possa atentar para os números, para que as nossas crianças possam ter essa liberdade, né, de não usar máscara mais na escola. Não é possível que a gente tenha que suportar isso por mais tempo. E agora os números da nossa cidade, né, aqui que a gente... Números da nossa cidade. Por exemplo, Farroupilha, de 60 anos acima, 99% do quadro vacinal completo, acima de 60 anos. Ou seja, nós temos 1% para concluir, né, o quadro vacinal, primeira, segunda, terceira dose. De 30 anos acima até os 60 anos, 90% do quadro vacinal completo. E aí nós temos então as crianças e jovens, olha só a importância desse dado, 80% do quadro vacinal completo na nossa cidade. Então, veja bem a importância que nós temos de trazer esse assunto, que já foi tema aqui abordado pelo Dr. Tiago Brunet, né, e por outros aqui que abordaram, da importância da gente liberar as nossas crianças para voltarem à sua normalidade e poder ter saúde. Daqui a pouco nós vamos ter as nossas crianças com problema, respirando gás carbônico, né, com tantas outras situações que poderão afetar até mesmo o cérebro, que precisa de oxigenação, né, o coração, que precisa, e aqui, áreas mais técnicas eu não vou entrar, porque deixo para os doutores aqui, se quiserem comentar, mas eu vejo a necessidade que nós temos. E aí eu trago agora, recentemente, o dado de que o uso de máscaras para a proteção contra a Covid-19 deixou de ser obrigatório nas escolas no estado de São Paulo, quinta-feira, dia 17 de abril. Então, veja bem, né, será que tudo precisa começar lá em São Paulo, Rio, para depois nós tomarmos decisões que estão claras aqui, de números que nós estamos trazendo? Nós não estamos aqui com nenhum achismo, nós estamos aqui com números concretos de uma equipe que vem desempenhando um trabalho extraordinário, né? E hoje no Brasil, nós, pela manhã, nós tínhamos um registro de 13 mortes por Covid no Brasil hoje. Até o final do dia, se não me falha a memória, acho que 22 óbitos registrados. Vamos pegar quantos óbitos no trânsito hoje? Quantos óbitos naturais e tantas outras situações? Quantas pessoas morreram no dia de hoje por outras situações? Nós não queremos perder ninguém, esta é a verdade. Mas nós precisamos cuidar do nosso maior bem, nossos filhos, nossas crianças, que já foram prejudicadas pela Covid-19, 2 anos que tiveram seus ensinos prejudicados, e agora essa recuperação. Então nós precisamos dar qualidade em saúde para que elas possam então exercer o aprendizado, né, e ter uma qualidade na sua educação física e outras atividades que podem estar realizando diariamente. Então, senhora presidente, eu cedo uma parte ao vereador Juliano, que venha contribuir nessa noite. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador Davi, muito obrigado pela parte. Eu concordo contigo e compactuo com suas palavras. Eu acho que passou, acho que chegou ao fim. Não tem mais como admitir agora o uso da máscara nas crianças, porque é muito estranho. Fora da escola, nos arredores, todo mundo sem máscara, correndo, brincando. Agora todas as famílias estão se reunindo para as festividades. Por exemplo, ontem, Páscoa, todo mundo junto, está acontecendo diversos eventos. E agora é muito estranho. Parece que agora o local de contágio é a escola. Então eu acho que chegou um ponto que está beirando o ridículo e ultrapassou. Hoje pela manhã eu estive numa escola conversando com estudantes do ensino médio e era gritante que eles não aguentam mais, é insuportável. E aquilo, fora, nos arredores, ninguém mais usa e foi liberado. Então agora cabe revogar aquela decisão judicial e que as nossas crianças tenham a dignidade agora de poder ir sem a máscara. Passou. Muito obrigado pela parte.
Pode retornar a palavra, pastor Davi. Senhora presidente, para concluir, então, essa mudança no estado de São Paulo, ela ocorre através de um decreto do governo estadual, que deixa, então, e aqui eu trago um entendimento que nós precisamos conservar, eu acredito, né, nos serviços de saúde, né, eu acho que é de extrema importância e relevância a gente ter esse cuidado, mas acredito que é um tempo de nós, então, ter esse entendimento que precisamos liberar a não utilização de máscaras nas nossas escolas. Boa noite, muito obrigado. Segue a palavra com o Partido Democrático Trabalho. Desculpe, eu pulei os republicanos. É o Republicanos, o senhor, para o uso da tribuna? Sim. Então, com a palavra, o vereador Ilha. Desculpe, eu pulei o senhor. Sou um menino obediente, só venho quando me chamam. Obrigado, Nossa Senhora Presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores, as vereadoras, pessoas que nos acompanham na casa, as pessoas que nos acompanham em casa. Eu quero trazer a minha manifestação, muito de acordo aqui com a já iniciada pelo meu colega Roque, que é a pauta, uma das pautas principais que esse vereador traz à tribuna, que é a questão do meio ambiente. É uma causa que impacta diretamente a vida do cidadão, é o que eu acredito, não só a questão do esgoto, da água, né, e principalmente da questão do lixo, que hoje, dessa situação que acaba envolvendo a nossa cidade. Essa falta de agenda ambiental que está explicitamente aqui abordada e apresentada pelo governo municipal, entristece a gente como cidadão, muito mais do que como vereador, como representante da comunidade, porque me parece que vamos fazer aqui uma narrativa que não é uma narrativa de crítica, é apenas uma narrativa da verdade. Logo quando o então vice-prefeito e depois prefeito Pedroso assumiu, tomou uma decisão de fechar algumas secretarias naquele momento que estava da pandemia, por alguns ajustes que, segundo o prefeito da época, de ordem de economizar recursos públicos. Pois bem, entre elas, a primeira foi a Secretaria do Meio Ambiente. Logo em que o prefeito Feltrin assumiu, mandou para essa casa um projeto, eu falei aqui no dia da votação do projeto, que colocar as atividades da Secretaria de Meio Ambiente dentro da Secretaria do Planejamento é um teste que já foi feito na cidade e que nunca funcionou. Todas as vezes que a Secretaria do Meio Ambiente esteve com planejamento, não funcionou. Nenhuma vez funcionou. Inclusive no governo que nós participávamos, porque teve uma época em que o secretário de Planejamento assumiu as duas secretarias por um período e não deu certo. Teve que voltar com a Secretaria do Meio Ambiente, porque ela é uma agenda muito específica e importante, porque ela é uma agenda ambiental complexa. Nós estamos falando aqui que o trabalho, por exemplo, de educação ambiental é que nem água mole em pedra dura, tem que ficar batendo até um dia dar certo. E ela tem que ser perene, tem que ser constante, ela não pode simplesmente fazer de quando em quando. A Secretaria do Meio Ambiente não se resume da liberação para os empresários poder cortar árvore ou poder liberar as empresas. É muito mais complexo, é muito mais importante e sério do que isso. Quando nós estivemos na Secretaria, nós fizemos um simples trabalho que os fiscais sugeriram e eu achei uma boa, que era geolocalizar todos os containers e colocar eles em acompanhamento em tempo real, para que o município pudesse cobrar da Ecofar a manutenção, porque chegava até lá a Secretaria uma manutenção de containers, muitas meses na ordem de R$50 mil em manutenção de containers, e nós gostaríamos de saber o que foi feito com cada container. Porque, obviamente, a gente se deparava com uma pergunta, por que não compramos mais container, então, se custa tanto para dar manutenção? Ou buscamos alternativas, né? Ou eu falava com o vereador Felipe Maioli, exemplos de outras cidades que fazem o container de forma subterrânea, colocam a cidade em um aspecto muito moderno e, ao mesmo tempo, não colocam problemas com insetos, enfim, com animais, com catadores que por vezes podem ir lá e derramar todo o lixo.
A gente nunca tentou nem fazer uma experiência, porque essa agenda ambiental parece que está escondida dentro do porão da prefeitura. Porque, gente, nós estamos 2 anos fechando a administração, me mostrem uma agenda ambiental que funcionou. Eu conversava com a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, a Cristiane Direlli, um profissional extraordinária, só que eu tenho sentido no dia a dia dela que ela está sobrecarregada em ser secretária do Planejamento. Olha a quantidade de projetos que tem que tocar, e ela tem dado continuidade a todos os projetos que já estavam, mais os projetos da nova administração, e volta e meia ela tem que ir lá ver se está tudo certo com o meio ambiente, mas não tem ninguém estrategicamente pensando nisso. Educação ambiental, nós fizemos até um plano de educação ambiental que está lá. Esses dias uma prof me ligou: Tiago, e o que aconteceu com o plano de educação ambiental? Está fechado em alguma gaveta da prefeitura. O que aconteceu com o projeto do Santa Rita, que estava pronto, orçado, todo estudo ambiental da fauna, da flora, aprovado em Porto Alegre, encaminhado para o setor de licitação? Aonde é que está? Em alguma gaveta da prefeitura. Eu estou perguntando, sou vereador, preciso fazer essas perguntas. Onde é que estão? Está no porão? Está numa gaveta? Aonde? Nós precisamos que essa agenda ambiental ela possa ser perene, constante. Gente, o que custa? Com pessoas tão competentes, que fazem parte do elo de coalizão do governo Feltrin, que estão no governo e muitos que ainda não estão no governo. De forma assustadora, vejo fora do governo, que poderiam dar ótimas contribuições. Por que não colocam uma pessoa qualificada, tocar a parte ambiental da cidade? Pensar em educação ambiental, pensar numa forma de conversa. Bom, eu ouvi da própria secretária de Planejamento e Meio Ambiente, que ela disse: Tiago, eu abandonei de falar com a Ecofar. Não dá mais. A própria secretária. Eu me abandonei de conversar com a Ecofar. E esses problemas que acontecem, que a gente está vendo, aqui por justiça, vereador Roque, não é culpa dos funcionários que estão lá no dia a dia. Eles estão tentando fazer o seu máximo. E eu conversava com eles antes de ontem. Prosei um pouco com alguns que estavam na rua, me falando das suas dificuldades. Nós estamos falando da questão de gestão. Gestão ambiental é um complexo que tem que ser olhado, é uma agenda ambiental, né? Olha, que fórum de meio ambiente foi feito, gente, nos 2 anos? Qual a apresentação de curto, médio e longo prazo da questão do lixo, dos resíduos, do nosso aterro, que já é obrigação de lei tratar o chorume? Onde é que está o projeto para que a gente possa fazer com que o nosso resíduo seja compostado? Nós deixamos na secretaria o projeto pronto, aprovado, área licenciada, no lado do aterro sanitário. Em que porão da prefeitura está esse projeto? Em que gaveta foi guardada? Então, o discurso que o prefeito Feltrin sempre disse, que eu estava acreditando até esse momento, é que tudo que estava bom ia dar continuidade. No dia 2 do seu governo, 3 ou 4, na primeira semana, eu pessoalmente estive lá e apresentei todos esses projetos escritos, numerado, onde que estava, com quem estava, por que estava, de que forma estava. Peguei um recebido, está ali na minha gaveta guardado. Nós passamos 1 ano e 8 meses e nenhum desses projetos foram retomados. E aí eu pergunto, poderia ser alguma revanche ao Partido Republicano, que nem esteve nem lado na última eleição, presidente Paulo? Tivemos uma posição de neutralidade, só fomos candidatos à Câmara Municipal, não apoiamos nenhuma das candidaturas. Então não pode ser isso, vereador Clarice, porque o republicano, muito pelo contrário, e nos apontamentos que fez aqui nessa tribuna, sempre foram no intuito de construção. E eu pergunto para muitos vereadores, inclusive da situação, que veem a situação que está na nossa cidade. Porque, gente, não é crítica pela crítica. Pega hoje, termina a sessão, ou amanhã de manhã e sai e dá uma voltinha. Não precisa fugir muito do centro. Só dá uma voltinha aqui na volta e olha os containers, olha a capina, olha a roçada, olha o lixo clandestino. Hoje eu passei ali próximo à empresa SASI, que tem um acesso por interno ali, quem vem de Bento entra à direita, depois vai sair aqui no bairro São Luís, São Francisco. Ali, antes da reciclagem, logo depois que passou ali a casa do seu Zine, logo entrando à direita, quando vira a curva para subir de novo, tem um depósito gigantesco de lixo de novo. E no passado já tinha encontrado aquele foco.
E se nós olharmos hoje na cidade, no interior, vindo do Monte Verde, você vem lá do Monte Verde, vai acessar, para sair no outro lado aqui na empresa Tecnova, passa a Cooperativa Vitória, entre o Monte Verde e o final do 1º de maio, o Monte Verde, a Cooperativa Vitória, à direita você vai encontrar ali no terreno baldio, gente, um lixo clandestino que é vergonhoso de ver ali na nossa cidade. Que a gente precisa ter ação, de novo, de fiscalização, tem que ter o fiscal da prefeitura todo dia tentando descobrir, mas, Tiago, o pessoal vai lá, larga de madrugada, mas tem que criar mecanismos de poder fiscalizar, tentar encontrar com o presidente do bairro, Broilo, daquela comunidade, uma forma de que ele possa ser o vigia junto com a prefeitura, que possa mandar um WhatsApp anônimo para a prefeitura, dizendo, olha, eu sei quem está fazendo isso aqui, eu consegui fazer uma foto da placa. Esses dias mesmo vi a secretária dando entrevista na rádio, que de novo nos containers central da cidade, alguém parou, que a secretaria ia descobrir, e descarregou um monte de dejetos ali no centro. Na época que eu era secretário, teve uma oportunidade que colocaram carcaças de carro inteiro, ali próximo, na Paulo Broilo, próximo à Rádio Espaço. Na madrugada, teve situações que lá no Santa Rita colocaram tinta. Vocês lembram disso aí? Então, essas coisas acontecem muitas vezes pela questão também da própria sociedade. Mas só que quem que é a ferramenta fiscalizadora? É o município. Quem que é a ferramenta que pode oferecer para a comunidade alternativas? Eu estou curioso para ver não só a questão dos números da Ecofar, mas que eu fico me perguntando o que a Ecofar vai dizer aqui. Porque o que está aí na cidade precisa ser melhorado e para ontem. E tem habilidade para fazer isso. Eu não sei se está faltando comunicação entre a Prefeitura e a Ecofar. Pelo que eu observo nas conversas de bastidores, tenho evidentemente visto isso, né? Não tem um diálogo muito legal entre a Secretaria e a Ecofar. Isso é ruim, porque a Ecofar é a principal prestadora de serviço, a única prestadora de serviço para esse fim, né? Então, precisa ajustar isso também é gestão. Agora, nós precisamos, sim, apresentar uma gestão ambiental eficaz. A comunidade está querendo saber do plano de arborização, foi aprovado nessa Câmara, foi sancionado pelo prefeito. O que foi feito e foi colocado em prática do plano de arborização? Plano de arborização da cidade. Cedo uma parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque. Bom, eu só queria contribuir que um outro debate que nós temos que fazer nessa casa, na questão ambiental, é que foi criado uma lei que trata de incentivos IPTU verde. Do IPTU verde. Sustentável. IPTU sustentável. Vamos dar um exemplo. O cidadão tem energia solar, capta a água da chuva, tem permeabilização no seu pátio, tem a calçada conjugada com verde, com concreto. Enfim, algumas questões, você tem um desconto no IPTU. Pois cortaram isso. Cortaram. Não tem mais. Quem tinha, tem. Quem não teve, não tem mais. Mas isso é uma birra política, tia. É uma coisa boa para a cidade, só porque não é o projeto da atual administração. Então, façam melhor. Simplesmente cortaram, não tem mais isso. Então, perde-se um incentivo e uma motivação para que o cidadão possa contribuir com o meio ambiente. Então, dizem que o melhor de uma boa crítica é uma sugestão. Eu aprendi isso em casa. Antes de criticar, antes de passar para o vereador Amarante, sugira. E eu estou sugerindo ao prefeito que coloque uma agenda ambiental e planeje pelo menos 12 meses, que, na verdade, deveria ser o contrário, né? Apresentar um planejamento de no mínimo 4 anos de agenda ambiental, que eu vou ser o principal soldado, senhor prefeito, para defender isso. E se o senhor precisar contar com a minha ajuda, com a minha experiência, com a minha contribuição, eu vou estar no lado do senhor, mesmo não tendo nenhum cargo no seu governo. Porque o meu interesse é que a minha comunidade funcione. E a agenda ambiental ela é decisiva para o futuro da vida dessa cidade. Cedo uma parte, vereador Amarante. Uma parte para o vereador Amarante. Obrigado, vereador Tiago, pela parte. Eu quero contribuir em relação a uma questão de saúde pública, de muitas ações que nós fizemos no passado, de retirada de lixo, entulho,
das áreas invadidas. Eu lembro que uma vez, uma dessas retiradas, a gente tirou em torno de 20 truques de caminhões. E depois, Tiago, acho que na tua gestão também a gente fez outras ações. Então, no mínimo, uma vez por ano tem que fazer essas ações. Isso é uma questão de saúde pública. Eu não vi mais esses movimentos nos últimos anos, ou nesses últimos ano e meio aí que se passou, até porque na pandemia os lixos continuam sendo gerados, eles continuam talvez até aumentados, né? Porque as pessoas ficam mais em casa, então eu reclamo para que isso seja dado continuidade também. Sem dúvida, é a questão da educação ambiental. E o vereador Roque falava aqui, vereador, eu espero, e vou contar com a sua contribuição e a sua ajuda, eu espero que não seja tão verdade assim essa questão da lei municipal IPTU sustentável, que foi a lei de maior avanço na área tributária que já teve nesse estado, copiada por muitas cidades do país. Se essa lei, gente, nós somos vereadores, se essa lei foi estagnada ou parada de dar o desconto, pelo amor de Deus, foi aprovada e sancionada, gente. Uma lei boa dessa para incentivar a pessoa para usar energia limpa num planeta que consome 1,5 planeta por ano. Nós estamos voltando, retrocedendo a um avanço que foi case no Brasil. Não é possível. Espero que essa informação não seja verdadeira, ou que se seja, né, vereador Roque, informação que o senhor receba, que o município volte atrás, porque isso é um retrocesso gigante, imenso, sem precedentes na história dessa cidade, e que nós vamos também se somar, vereador Roque, para que não possa acontecer isso, porque eu me lembro do enorme avanço que foi o IPTU sustentável, aprovado por essa Câmara, por unanimidade, sancionado naquela época, e que no primeiro ano já foi um dos maiores avanços no ponto de vista de incentivo à área ambiental. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, a palavra está com o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, a nossa imprensa, o Adamate, o Zé Teodoro, que está aqui. O nosso Adair Casa, que está nos assistindo, o pai da nossa rainha, da nossa princesa Ana, o nosso amigo Regis, aqui sempre presente, e os demais funcionários da casa, o Jorge, do Jornal Informante, do Jornal Farroupilha, né, Jorge? Eu queria trazer um assunto que eu quero já concluir esse assunto e depois não vamos mais tratar disso, porque eu acho que já é quase como um passado, né? A questão dos pedágios. Nós fizemos eu participei em torno de umas 25 audiências públicas do vereador Juliano, assim como você também. O governo, ele tratou nós como criança, porque ele deu um pirulito e depois ele deu um fel amargo, né? Porque de tantas reivindicações e tanto pedido que foi feito para a retirada da outorga e o travamento do deságio, que estava limitando em 25%, depois, então, ele colocou uma multa de milhões para a empresa que fosse vencer aí a concessão, se desse desconto, esses milhões seriam aplicados, não vamos chamar assim de multa, né? Que iria para os cofres do governo. Então, essa concessão, ela aconteceu, o governo do Estado colocou em licitação, colocou aí nas bolsas de valores, no fim, a empresa não deu desconto nenhum, nem o governo lucrou, mas principalmente nós da comunidade perdemos, e perdemos muito, porque, primeiro, que o governo articulou muito mal. Só tinha uma empresa participando desse leilão, quando que em outros pedágios sempre havia 2, 3, 4 empresas, nesse aqui só tinha um. O momento era impróprio. O momento que nós estamos vivendo de turbulência mundial, que o petróleo está com preço altíssimo, não soubemos o que vai acontecer amanhã. Claro que toda empresa, ela se carrega de segurança, e foi o que essa empresa fez, com toda a razão.
foi lá e colocou o preço máximo que o governo tinha colocado lá, dando 1% de desconto, ou seja, nada, 1 em alguma coisa. Nas últimas audiências públicas que nós participamos, até o vereador Juliano também estava junto, que uma foi do parlamento, o Marcelo Broio também, o parlamento regional, que foi em Antônio Prado, nós pedimos encarecidamente para o governo do Estado não colocar esse assunto em licitação, não promover nesse momento este leilão. Mas eu vejo que a nossa fala foi em vão, o governo ele se afastou, ele se licenciou do cargo e deixou esse problema para nós aí para os próximos 30 anos que, de fato mesmo, ficamos com a conta para pagar e o valor alto. Tem obras nessas discussões que a gente pediu para o governo, porque na verdade é nós que moramos aqui na comunidade, aqui próximo das rodovias, as rodovias, tanto a 453 quanto a 122, elas cortam a nossa cidade, então nós conhecemos o dia a dia. A gente pediu obras importantíssimas, mas também a grande parte foi retirada. Muito embora, assim, que foi incluída uma obra que é de que é de muita importância para toda a nossa região, que é a Curva da Morte, que muitas vezes nós até citamos como pode nós ainda conviver com o nome de uma estrada, a Curva da Morte, e aí pensando que duplicado as pessoas iam ainda aumentar a sua velocidade, e com aquele traçado fechado do jeito que isso ia proporcionar ainda mais os acidentes. Então isso vai ser mudado. É uma obra, sim, que invulta muitos valores. Uma outra coisa que o governo do Estado não tinha colocado, e que até foi uma das questões que eu até levantei no início, até porque nós circulamos, era o entorno ali, depois do viaduto torto, que liga a Rota do Sol, esse trecho não estava duplicado, e tampouco tinha também lá a duplicação da ponte, que é chamada a Ponte Seca, ali depois entre a Rota do Sol e Caxias, ali a entrada de Flores da Cunha. E lá, inclusive, vai ser remodelado o atual viaduto torto, que hoje tem muitos problemas. Mas, independente disso, nós poderíamos, sim, fazer deixar passar este momento. O governo ele não precisava licitar agora, foi debatido com a comunidade, debatido, e o que mais se falou, ele não fez. Claro que eu vejo que alguns deputados, de repente, votaram equivocadamente em alguns momentos, tanto em relação ao pedágio, quanto em relação à colocação da outorga depois, e travamento de deságio. E teve alguns momentos que, eu acho que reviram isso, nós discutimos, e a deputada Fran foi uma das pessoas que também sempre defendeu essa situação, principalmente da ponte, aqui da Curva da Morte. Mas teve deputados também, vereador Juliano, que tu acompanhou, que ficaram muito irritados conosco quando nós citamos que os investimentos arrecadados com este pedágio só seriam investidos em torno de 20% nas estradas, ou seja, para fazer a recuperação e infraestrutura, e que o restante seria para pagar impostos e outros tributos e outras questões de lucros. E esses deputados ficaram irritadíssimos conosco. Então, não olham o que votam. Então, por isso que eu digo, nós, muitas vezes, aqui na Câmara de Vereadores, temos que saber o que estamos votando, assim como os deputados estaduais, assim como os deputados federais, porque depois, agora eles mesmos estão citando, agora então nós vamos articular alguma coisa para mudar este processo de licitação. Agora é só judicializando, porque não tem mais o que fazer. Se judicializar, até porque a empresa já ganhou, essa licitação ocorreu num trâmite normal, dentro das normas, dentro da lei.
se judicializar, pode ser que se avance em alguma coisa. Nem o governo mais tem poder sobre essa questão. Por isso que eu disse, vamos continuar de repente lá na frente e tentar buscar novas obras, por exemplo, de uma situação que sempre foi levantada aqui nessa casa, de colocar um viaduto, ou um viaduto com trincheira, que chamado aqui na Forqueta, que não foi incluído nessa licitação, lá mesmo, lá na frente da UCS, embora que ali logo na frente tenha o viaduto torto, eu acho que até dá para trabalhar, e lá vai ser trabalhado, vai ser remodelada aquela situação, mas muito das obras que nós citamos aqui, por exemplo, aqui o retorno de quem chega a Caxias e retorna para Bento Gonçalves, para o lado norte da cidade, não foi colocado, foi retirado. Então fica aqui esta fala como, da minha parte, conclusão. Eu acho, vereador Juliano, que nós, do Parlamento, junto com o Parlamento, naquele dia, Broilho, nós tínhamos falado que nós íamos fazer um manifesto. Nós também se acovardamos, porque nós não fizemos esse manifesto, do qual nós tínhamos falado que, de repente, iríamos para frente do Palácio do Governo, que nós íamos fazer aqui em alguns pontos do pedágio. E isso nós minguamos, e assim como com os deputados e todos os mais articuladores da política perante o governo do Estado, para juntar força e, quem sabe, convencer o governo, naqueles últimos momentos, de não fazer essa licitação. Cedo sim, vereador Juliano. Uma parte, vereador Juliano. Obrigado pela parte, meu colega Amarante. Seguinte, na verdade, nós temos que deixar bem claro e colocar os pinguinhos dos is. A Assembleia Legislativa falhou e muito. Deu carta branca e o tapinha nas costas para o governador fazer o que quiser. Onde que estavam os deputados e deputadas? Não vamos poupar partido. Inclusive do PSB, que é raro. E quanto à questão do Parlamento Regional, o Parlamento, eu havia conversado com o presidente que é questão, não, nós vamos esgotar na conversa. Agora nós vamos ficar 30 anos tentando a conversa. Infelizmente, os poderes falharam. Seja as câmaras municipais, todas da região, que poucos vereadores se envolveram, quer queira ou quer não, as associações, as entidades, a própria SIC Serra, depois que o boi tinha passado, caiu a ficha. Porque até então estava tudo lindo, defendendo, inclusive, em propagandas. Então, tem muitos culpados, faltou atitude. Vamos tentar agora, para concluir, a última possibilidade antes da pasada de cal é o governador não assinar. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereador Juliano. Eu queria citar entre essas entidades o próprio Cored, que é quem controla essa questão do pedágio, que eu não sei, mas estava muito mais ligado ao governo do Estado do que à comunidade. Cedo sim, vereador Roque. Uma parte, vereador Roque. Desculpe. É importante, sim, essa reflexão. E também é importante dizer que houveram muitos discursos, e inclusive discursos inflamados, né, de grandes conhecedores, dizendo que o pedágio teria um deságio e que seria uma leviandade de quem estava já fazendo cálculos de quanto custaria o pedágio. Inclusive, um emergúmeno também falou que teria um desconto, né, e daqui a Porto Alegre, isso ia chegar a 30% de desconto, porque as empresas iam baixar o preço porque é a livre competição e tal. Está aí, né? É claro que não ia baixar, né? Ninguém é maluco entrar num negócio desse para perder dinheiro, né? Pagar para dinheiro, né? E aí eu acho que o governo dimensionou mal, penso eu, essa situação. O senhor ainda tem 4 minutos. Obrigado, vereador Roque, pela contribuição. Parte para ti, vereador. Uma parte ao vereador Ilha. Esse tema, vereador Amarante, eu tenho observado também esses movimentos, né? Tenho, inclusive, também falado com a deputada Freire, que é a nossa representante do nosso município na Assembleia, e ela tentou um movimento, ainda na véspera desse projeto, para que esse percentual fosse, pelo mínimo, né, mais expressivo do que foi.
E a forma que foi apresentada essa licitação, eu vou dizer para vocês, vai ser o maior retrocesso no ponto de vista político-administrativo que o nosso Estado vai dar, porque nós estávamos esses dias aqui falando da concessão da RGE, né? Que a RGE não precisava de nada tratar bem o cidadão, porque ela tinha uma concessão, né? Então, essa empresa está pegando uma concessão desse tamanho por 30 anos, gente. Vocês já imaginaram, no ponto de vista financeiro, o que representa isso? A Serra Gaúcha é o grande polo logístico do Rio Grande do Sul. É o segundo PIB do Estado. Só um empresário aqui fez as contas que vai ter de 90 a 100 mil reais por ano de despesa adicional. E aí, no escalamento das obras a ser realizadas, nós vamos demorar muitos anos para sentir, né, a volta desse recurso. Então, eu tenho observado um movimento, sim, Amarante, nos bastidores, para que, né, daqui a pouco possa ter, mas eu duvido muito ser possível nesse momento, no estágio do processo que está. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Tiago William, pela contribuição. E quero fazer um comentário aqui que eu ouvi até na Rádio Gaúcha, o secretário Busato, do qual participou de todas as nossas audiências, dizendo que o momento é impróprio. Mas, poxa, se o momento é impróprio, por que fez? Por que fez? Mas por que essa teimosia? O que tem por trás desse negócio, tchê? Por que essa teimosia de fazer nesse momento? O secretário Busato dizendo nos meios de comunicação que o momento não é impróprio. Todos nós, naquela reunião do parlamento, assim como da última audiência pública da Câmara dos Deputados, dia 8, vereador Juliano, todo mundo pedindo para não colocar em licitação. Bom, não dá para entender. Mas eu quero deixar registrado aqui, eu tenho um pedido de informação em relação à realização lá de um trabalho no Monte Verde, na Rua Aurora Dalla Riva Tartarotti. Então, eu quero dizer que a gente esteve esse aqui já foi encaminhado com o Joel no sábado à tarde, a gente esteve nos outros pontos aí da cidade para tratar de alguns assuntos referentes ao trânsito. E aqui me parece que foi bem encaminhado. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Agora, a palavra está com o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna, fará uso o vereador Marcelo Broido. Obrigado, senhora presidente. Inicialmente, agradecer ao meu colega Felipe Maioli pelo espaço. E seu Casa, não tinha lhe visto antes. Parabéns pela filhota, ela esteve aqui pouco antes da sessão conosco. Está linda, ela é linda. Quero cumprimentar o Jorge, Zé Teodoro, que não tinha, e eu vi o nosso ex-prefeito, sempre prefeito Bareta, nas dependências da casa. Bom, o que eu venho trazer aqui nesta noite, e eu acho oportuno as discussões que acontecem nessa Casa Legislativa. Primeiro verificar, ou eu estou com calor ou não esfriou, não me avisaram, porque eu vejo o pessoal todos encasacados, eu de manga curta, né? Tu é sempre calorento, né, querido? Tu é sempre calorento, é sempre calorento, né, doutor? Mas, enfim, brincadeiras à parte, oportuno o que o vereador Roque, Tiago Ilha nos trazem, pastor Davi, a gente procura, e vocês observam, ao lado, eu anoto muito e procuro levar todas essas considerações, aqui está o reflexo disso, e preocupado com tudo, a gente se orgulha, a gente celebra fatos importantes quando acontecem, e tenho alguns para trazer aqui, e humildade também para saber quando tem que fazer ajustes, né? Tenho certeza absoluta que tudo que foi referenciado aqui vai ser levado ao nosso executivo, que também, com certeza, está preocupado as situações que possam, nesse momento, não estar tão boas. Exemplo, o pastor Davi, também na questão da saúde, né? Estamos avançando. O vereador Roque também, assunto importante, e a gente consegue
conciliar e avançar. Então, tenho certeza que contem sempre comigo para a gente alinhar todas as situações possíveis e melhorar cada vez mais o nosso atendimento, serviços, enfim, o que os farroupilhenses esperam de nós. Em relação também a trazer um retorno, eu falei na sessão anterior, na questão do nosso projeto habitacional, juntamente com a parceria ao Governo do Estado, e eu fui atrás de mais informações, então eu trago ao conhecimento de todos, se porventura alguns pares não ainda detêm esse conhecimento, e pessoas que nos assistem aqui de casa. Serão 32 unidades, distribuídas assim: 11 no bairro Industrial, 12 no bairro Cruzeiro, 4 no Santo Antônio e 5 na Alvorada. Então, estive com o secretário Jorge Sense, da pasta em questão, onde levantamos também valores, haja vista a própria rúbrica que essa casa votou em termos de orçamento, e uma parte vai ser usada assim, até porque o governo do Estado entra com 54 mil em cada residência. Então, fora isso, não obstante a isso, nós entramos com o terreno e o restante da casa. Casas com custo até um pouco maior do que o tradicional, já vista a questão de buscarmos também pessoas aptas a isso, pessoas com deficiência. Então, são casas mais estruturadas, com acessos mais fáceis, a questão de deixá-los, né, num ambiente melhor. Casa por volta de R$140 mil, então olha o custo, vai dar por volta de 3 milhões para o município e 1.728.000 para o governo. É quase o dobro do investimento. Então, isso a gente fica feliz. Acabaram, sim, já as inscrições, foram 270 famílias ou pessoas que se inscreveram. Agora vai para um crivo toda a secretaria, sabendo que são 32, mas mesmo assim um cadastro de reserva. Se busca 40 e poucas famílias para estarem aptas, sabendo do enquadramento, até 3 salários mínimos, a questão vulnerabilidade e tudo mais. Então, quis trazer a essa casa dados mais realistas, mais em termos numéricos, que eu não tinha na outra ocasião, e fiquei devendo esta casa. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida a ser esclarecida. E, por fim, um assunto importante, tivemos a companhia de colegas na quinta-feira, Tiago, né? Tivemos por 2 vezes juntos em Nova Milano, onde foi referenciado o seu nome, pelo que você já fez em relação ao estudante, enfim, com uma obra, dado o pontapé inicial, senhores, de 2.100 metros de asfalto. Reivindicação da comunidade, do Colégio Santa Cruz. Vai ficar um espaço belíssimo, né? Perfeito. Então, quer já falar, talvez? Pode falar, Tiago, pode. Uma parte, o vereador Ilha. Eu quero também ser justo, até porque sempre você, enquanto estiver de vereador aqui, referenciar projetos positivos. Hoje eu cobrei aqui de uma situação que eu acho que precisa ser melhorada. Mas tem coisas que o governo Feltrin tem feito muito bem na cidade, né? Okay. No ponto de vista de dar andamento a projetos estratégicos para o município. O exemplo da pavimentação na frente da escola Nova Milano, exemplo do espaço destinado ao food truck na frente do Cindy Lojas, Food Park, vai dar um novo olhar para a cidade na área central. Ótimo. No ponto de vista educacional, então, da questão das creches, do tratamento com as reformas das escolas, tenho percebido as diretoras muito contentes no ponto de vista do andamento. Então, não é terra arrasada. E aqui eu finalizo minha parte com uma sugestão. Sabe que nós temos, Tadeu, o senhor tem na sua casa a solução do problema ambiental, e eu já falei isso aqui em outro momento. Aproveito o líder do governo do senhor. O nome para conduzir a pauta da agenda ambiental é Ariane Feltrin. Coloca a primeira-dama a fazer o trabalho de botar a agenda ambiental que vai dar certo, e depois vocês me cobram o que eu estou falando. Okay. Obrigado, Tiago Ilha, pelas contribuições. E realmente estávamos lá aquela tarde e em Nova Milano, então foi algo importante, foi muito bem. Tinha muitas pessoas lá, né, Tiago? E tínhamos a presença do Sandro, também o Caleb, né? O Caleb estava lá em Nova Milano. E não, e eu ia comentar agora, pessoal, assim, convido a todos, acredito que quarta-feira vamos ter mais inícios de obras, ou semana que vem, estão todos convidados, tá? Perfeito, Juliano, perfeito. Na parte, o vereador Juliano.
Vereador Marcelo, o teu esforço é de parabéns, parabenizá-lo, né, mais uma vez, mas assim, o governo é umas picuinhas, umas bobagemzinhas, não conseguem convidar. Para nada. Para quando é evento glamouroso, quando é para rasgar seda, as coisas estapafúrdias, aí vem o convite. Mas quando as coisas que de fato interessam a comunidade e a comunidade nos cobra, nós não somos convidados. Daí as pessoas nos pedem, tu viu, o prefeito deu início da obra. Eu disse, que obra? Tu não foi? Eu disse, não, eu não tenho bola de cristal, porque até se eu ter, eu quero descobrir os 6 números da Mega Sena. Obrigado, vereador. Obrigado, Juliano. Estivemos, então, nesta data, né, com os pares que eu comentei, e após no Food Park com 560 metros de área a ser construída no Largo Carlos Fetter, justamente trazendo desenvolvimento, trazendo limpeza, trazendo a questão de segurança aos produtos. É um avanço importante naquele local, e a gente sabe que mais obras vão se desenhar também ali. E depois, o vereador Felipe estava também presente na entrada ali do bairro São José, em mais 1.200 metros. O Maurício também. Isso, né, Maurício? Esqueci, desculpa. E mais 1.200, então, metros quadrados de área, mais uma etapa da ciclovia. Então, pessoal, assim que tiver conhecimento, não tenho porquê, né? Eu fico feliz quando mais pessoas contemplam o que é bom, como vocês falaram, e tenho a certeza que não é, talvez muito mais uma questão de rapidez de agenda, já vista que eu cheguei, confesso, né, 4h10, e não peguei o início da obra ali no São José. Mas a gente vai melhorando sempre, estão todos convidados com certeza absoluta, e assim que tiver a próxima pauta, me encarrego então de comunicá-los, tenho certeza disso, tá? Vereador Roque, Juliano, pastor Davi, contem comigo sempre. Isso é louvável, né? Comemorarmos inícios de obras, e vem muito mais por aí, certo? Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo. Convidamos o Progressistas, PP, para que faça uso da palavra, abre mão. Convidamos o PL para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, vereador Alexandre. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, Clarice. Boa noite, nobres pares, aos colegas de trabalho, aos que nos visitam essa noite, à imprensa, às pessoas que nos estão em casa. Eu agradeço ao Maurício a parte. Eu quero aqui, presidente, fazer um agradecimento mais uma vez ao comandante Becker, né? Que hoje na linha Nova Sardenha foi feita uma grande apreensão lá, né? A inteligência da polícia que funcionou. Lá foi pego hoje pelo tenente Lucas e sua equipe um indivíduo com crack, maconha, cocaína e haxixe. Uma pistola 9mm, um revólver 32, uma espingarda e 2 balanças de precisão e uma grande quantidade de drogas, né? Demonstrando que a nossa polícia está atenta, está trabalhando, né? E que bom fazer esse agradecimento aqui. Mas, pessoal, hoje eu vim falar sobre o nosso interior, né? Que mesmo morando lá, eu comecei a pensar e colocar no papel e colocar na cabeça como é pujante o nosso interior, gente, né? A nossa agricultura representa 11 a 12% da arrecadação anual do município. Muitos podem dizer pouco, em torno de 38, 40 milhões, não é pouco, né, seu Tadeu? É muito. Mas aí, vasculhando mais um pouco, eu comecei a pensar, e as empresas? Gente, vocês têm noção que nós temos em torno de 200, 250 municípios que gostariam de ter o PIB das empresas que o nosso interior tem, que eles não têm? Vou citar a Vila Rica, 2 frigoríficos, em torno de 100 mil aves dia. Uma adega que visita em torno de 4 a 4.500 pessoas de visitação lá, presidente. Uma empresa lá que exporta, né? Pega as olarias, que nós temos no nosso município, temos 3 olarias que produzem em torno de 3 milhões de tijolos ao mês.
Vocês têm noção que é isso? Farroupilha não consegue consumir tudo, isso vai para fora, para os municípios lindeiros. Né? Temos aqui na Sardenha, temos a Tremarim, temos a Olaria Seco, temos a Rota da Cervejaria, 3 cervejarias, com uma visitação que vocês não têm ideia o que é. A gente mora ali perto, a gente vê o próprio Pesque Pague ali do Mutzemberg, que vem de gente de outros municípios nos visitar, deixaram a contribuição deles para o nosso município. Né? E eu tenho pensado assim, ó, em outros governos se olhava muito pouco para o interior. Começou-se a ter uma visão diferenciada, porque nós temos que manter o nosso colono, o nosso agricultor, as pessoas lá. Mas como fazer isso, presidente? Devolvendo um pouco desse capital, desse imposto que vai para... Se nós botarmos 70% desse imposto dentro do nosso interior, gente, eles vão ter que nos segurar no Estado. Eu duvido um município, um interior pujante que nem tem Farroupilha. Eu duvido, eu quero que citem aqui. Né? Então, eu quero dizer a vocês assim, ó, o governo Feltrin Jonas, eu vejo pelas ações e tem uns projetos bons para vir aí que estão tendo um olhar um pouco diferenciado para o nosso interior. Porque hoje, senhora presidente, para nós o pó é questão de saúde, e saúde pública, tá? Porque uma vez quem tinha um carro ou outro, agora vai no interior. Eu vou citar por mim, eu não consigo no verão abrir as portas da frente da casa. Não consigo, é muito pó. Ainda mais esse verão, que foi um verão de seca, pujante. Então, assim, eu quero dizer assim, ó, pessoal, visitem o nosso interior, vocês vão ver as empresas, vão ver o quão lindo é. O Maurício, que para muitos não sabem, o Maurício é um dos maiores produtores de fruta de caroço da região. Né? O Maurício tem que tirar o chapéu, porque ele trabalha, visitei a propriedade dele. Cara, Maurício, ó, tu é um herói. Tu é um herói. Mais herói ainda é teu pai, que te segurou em casa. Né? Leva meu agradecimento à tua família lá, que olha, é difícil ver isso. Tu pega a região lá da 47, lá, você sobe em cima daquelas ladeiras, que eu digo ladeira, não sei como é que se chama. Quão lindo é aquelas roças. Presidente, aqueles pêssegos florindo. Isso é cenário de filme, gente. Né? Aquelas videiras com um sistema diferenciado. Né? Os caquis, né, Maurício? Gente, é de tirar o chapéu. Mas aqui, e eu quero fazer um agradecimento muito, mas muito especial ao doutor Tiago. Doutor, mais uma vez, quero dizer ao senhor que, independente de siglas, de partidários e coisa, o quão o senhor é importante para a nossa comunidade. As demandas que me vêm do interior, de pessoas que nos procuram, a gente liga, o senhor atende prontamente, se o senhor não puder atender, o senhor dá retorno. Isso chama-se profissionalismo. Né? E voltando ao hospital, doutora... Depois você. E voltando ao hospital, fim de semana eu tenho que agradecer aos profissionais que lá dentro trabalham, doutor Tiago. Uma pessoa me disse que até a mãezinha dela lá internada há 20 dias. O quão dedicados são as pessoas que trabalham dentro do hospital. Né? Eu quero dar aqui meu agradecimento às pessoas. Né? E não sei quem pediu primeiro aí a parte. A parte é o vereador Roque. Vereador Alexandre, primeiro me engajar nessa tua ideia de que o interior é muito importante. E ele é tão importante que o nosso governo fez 50 quilômetros de asfalto no interior. Inclusive, você era CC do nosso governo, cargo de confiança, e filiado ao meu partido. Então, o nosso governo fez. E nem dá para dizer que o governo passado não fez, porque o secretário da Agricultura atual do seu partido, que era do meu partido, e hoje CC de um outro governo, era o mesmo secretário de Agricultura. Então, as obras feitas no governo passado, certamente elas contribuíram muito para acabar com o pó, a poeira, melhoramento da qualidade da fruta, da qualidade de vida, escoamento da produção. E se foi aquele tempo que se puxava os caminhões com patrola,
Tinha que botar uma patrola, por exemplo, lá na vitivinícola, na cooperativa Linha Jacinto, lá, Bela Verde. O Elmar Buzetti dizia o seguinte, ó, deixa a patrola na safra aqui para puxar os caminhões. Aquilo terminou, porque hoje é asfalto. Tomara que a gente consiga continuar com esses projetos de asfalto, porque o interior cada vez precisa ser melhor olhado. Então, parabéns, inclusive, pelo teu pronunciamento aí. Amarante. Parabéns, vereador, pela tua fala. Eu quero dizer que esses 11, 12% que o interior contribui em alimentos, em produto para trazer para a nossa mesa e manda para o Estado, Brasil afora, os produtos que o Maurício produz lá, fruta de caroço, e aí por diante. Claro que as indústrias é de extrema importância. Eu quero ressaltar aqui que nós temos o Vale Tentino, que é muito forte no setor de uva, de turismo, Mato Perso, Jansen, Linha 30, todos os nossos distritos e todo o nosso interior, levando esta contribuição, né, de certa forma exaustiva, para que o nosso interior seja cada vez mais forte. E claro que eu volto a dizer, foi feito muito, até tu citaste que nos governos anteriores não foi feito muito. Então que dê continuidade a este olhar, sim, para fazer mais obras e realmente olhar para o agricultor da forma que ele precisa olhar e o merecimento que ele tem. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição dos nobres vereadores. Eu quero dizer que, sim, trabalhei no governo passado. Eu não quis me referir ao governo passado, a governos anteriores. E eu quero dizer que o governo Feltrin Jonas tem grandes projetos também para o nosso interior. Tem grandes obras por aí, que não seria diferente, né, Felipe? E assim dizer para o pessoal que olhem para o nosso interior, que o nosso interior é muito pujante, gente. Nós vamos ter muita coisa boa por aí. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado. Com a explanação do vereador Alexandre do PL, encerramos o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.